Olá, meus amigos e irmãos queridos do Grupo Espírita Divino Amor e Esperança de Porto Alegre. Eu sou Luiz Alberto Santos de Guaíba. Estou aqui para atender a convocação para o trabalho. E hoje vamos refletir em torno dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, iluminados pelo conhecimento e estudo da doutrina espírita. Que coisa abençoada a oportunidade de participar das atividades de estudo, crescimento e reflexão dos nossos irmãos de caminhada. Que possamos envolver todos aqueles que nos assistem através da internet, através do Facebook, através desta conexão que é virtual pelos caminhos da ciência e da tecnologia, mas que certamente também temos a nossa conexão vibratória e espiritual proporcionada pelos nossos laços de afeto e convicção em torno da mesma fé. Somos irmãos de ideal espírita. E hoje, nesses breves instantes, em que aqui vamos compartilhar a nossa convivência, vamos falar sobre a caridade. É muito interessante quando falamos de caridade dentro do contexto religioso. Às vezes, de forma simplória, atribuímos as questões de caridade única e exclusivamente ao ato de dar coisas, principalmente comida e agasalho. E dar comida e agasalho é fazer a caridade? De certa forma, sim. Também se faz a caridade dando coisas. Principalmente essas coisas tão importantes que alimentam as pessoas e a protegem da intempérie. Entretanto, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós aprendemos que tem dois tipos de caridade. Tem a caridade moral e a caridade material. E a caridade material é a mais fácil de fazer, porque quando vamos dar coisas, nós não precisamos nos comprometer de nenhuma forma. Podemos, inclusive, mandar entregar. Eu costumo dizer que a coisa mais fácil de dar para as outras pessoas é dinheiro. E dinheiro é mais fácil porque pequeno volume, não precisa comprar ou fazer um embrulho para levar. Pode ser uma moeda, uma nota que a gente passa para uma pessoa necessitada e pode até largar ali para a pessoa. Então, a coisa mais fácil de dar é dinheiro, por menor que seja a quantidade. Na minha percepção, no contexto que estamos conversando hoje, é a forma mais fácil de ajudar. E o que é mais difícil de dar? O que é mais difícil de dar é o nosso tempo. A gente está sempre correndo e se queixando que não temos tempo. E a importância de dedicar uma pequena parte do nosso tempo para atender a necessidade dos nossos irmãos. Então, quando vamos estudar a caridade material e a caridade moral, nós aprendemos que a caridade material, ela atende às necessidades do corpo. E isso, de uma certa forma, é importante. Mas também esta caridade material, para que ela se efetive na proposta de ajudar o próximo,
ela precisa seguir outro preceito de Jesus que diz assim: que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, ou seja, dar sem ostentação, ajudar no anonimato, não fazer soar as trombetas como fazem os fariseus em praça pública, querendo colocar a caridade como sustentação da sua fé e acesso aos planos divinos na outra dimensão. Mas a caridade deve ser discreta, anônima e simples para não humilhar aquele que recebe. Mas é importante destacar que a caridade mais importante é a caridade moral. E o que efetivamente significa a caridade moral? Aí nós vamos recorrer à obra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E o nosso querido codificador, Allan Kardec, que ao entrevistar os benfeitores espirituais pensou quase em tudo que interessa à vida humana, ao comportamento do ser humano na Terra e à nossa evolução, Allan Kardec, portanto, perguntou, na questão de número 886, o que seria a caridade na concepção de Jesus de Nazaré? E os benfeitores espirituais responderam mais ou menos assim: se perguntássemos para Jesus o que é a verdadeira caridade, provavelmente ele responderia: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ora, essa resposta parece simples, e é simples, objetiva e ao mesmo tempo profunda. Porque se a caridade é benevolência para com todos, nós vamos perceber que é fácil ser bom com quem é bom com a gente. O grande desafio é ser bom com quem nos causa dificuldades e embaraços. E a caridade é o exercício de aceitar as outras pessoas como elas são. Daí nós já avançamos para o segundo ponto desse preceito colocado pelos benfeitores espirituais, que é a indulgência. Indulgência para com a imperfeição alheia. Por que é importante a indulgência? Porque nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E quando reconhecemos as nossas imperfeições, automaticamente estamos sendo impelidos a reconhecer as imperfeições das outras pessoas. Indulgência significa amenizar o erro alheio. Aquelas pessoas que vivem para criticar as dificuldades das outras pessoas. Quando alguém nos chegar reclamando de outra pessoa, acusando ou julgando, nós temos 3 alternativas para reagir. A primeira é aumentar ainda mais a condenação e o julgamento daquela vítima que não pode se defender e que é o motivo do assunto que o outro trouxe. Segundo é defendê-la e tentar mostrar algo de positivo que aquela pessoa possa ter. Mas talvez a gente possa fazer o mínimo no que se refere à indulgência, ficar em silêncio, para não alastrar mais ainda o fogo da maledicência e do julgamento da outra pessoa. E isso significa indulgência. E o terceiro ponto da caridade moral é o perdão das ofensas. Porque quando foi perguntado para Jesus se deveríamos perdoar
as pessoas que nos prejudicam 7 vezes, como já ensinavam os antigos, e Jesus disse: não deveis perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. E isso não significa um cálculo matemático, mas significa uma postura de perdoar incessantemente. Porque na medida que as pessoas nos prejudicam e a gente fica ruminando, remoendo mágoas e ressentimento, nós permanecemos vinculados, presos àquela pessoa que nos prejudicou. E quando a gente consegue perdoar, a gente não só liberta aquela pessoa de nós, mas também nós nos libertamos dela. Perdoar não significa abraçar com afetividade as pessoas que nos causam sofrimento. Mas perdoar significa, primeiramente, não desejar o mal a elas. Quando o Evangelho nos ensina a amar os nossos inimigos, os benfeitores espirituais são bem claros ensinando. Não tem como filtrar, nutrir sentimentos de afetividade pelas pessoas que nos prejudicam de igual forma como nutrimos por aquelas pessoas que são os nossos caros afetos, amigos, entes queridos, pessoas queridas. Evidentemente, somos seres humanos e não vamos conseguir andar abraçados como se amigos fôssemos dessas outras pessoas, talvez adversários de vida. Mas o simples fato de não querer o mal delas, e se porventura elas precisarem de nós, a gente atendê-las na sua necessidade, isso já é um significado importante da verdadeira caridade. Então, meus amigos e meus irmãos, que possamos refletir profundamente sobre as reflexões deste momento que estamos apresentando, a caridade. E talvez dentro da caridade material, o mais importante seja dedicar o nosso tempo em benefício de outras pessoas, visitando um enfermo, um idoso, alguém que está fragilizado, dedicando um pouquinho do nosso tempo para servir uma refeição, ouvir uma pessoa e dar uma atenção. É a caridade do coração, a caridade espiritual, a caridade afetiva. Dedicar um pouquinho do nosso tempo, junto com a nossa paciência, porque exercitar a paciência é também uma forma abençoada de praticar a caridade. E praticar a paciência, evidentemente, com aquelas pessoas que têm sérias dificuldades. As pessoas educadas, conscientes, tranquilas e atenciosas não precisam da nossa paciência. As que precisam da nossa paciência são aquelas que têm a sua vida atribulada, são aquelas pessoas extremamente problemáticas. Temos que praticar a paciência com as pessoas impacientes. Já encaminhando o encerramento das nossas reflexões no dia de hoje, vamos rapidamente propor uma mensagem do nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, o grande irmão de Ituiutaba, Minas Gerais, que passou pela terra e nos deixou grandes mensagens. E uma delas era exatamente a mensagem sobre a paciência. Ele, consolando e esclarecendo as pessoas que o cercavam, falou assim: para que a gente consiga efetivamente conviver com as pessoas mais difíceis à nossa volta, é necessário a gente praticar a paz. E alguém perguntou para o Jerônimo:
mas como é que a gente pratica a paz? E ele disse, bom, para isso tem uma ciência. E perguntaram para ele, mas qual é a ciência da paz, irmão Jerônimo? E ele respondeu, a ciência da paz é a paz-ciência. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração, muita paz, meus queridos irmãos.